pessoal! Olá, meus elétrons! Tudo bem com vocês, pessoal? Bem, hoje na nossa videoaula nós vamos trabalhar o assunto de eletricidade. Vamos trabalhar resistores, tá ok? Resistores. Vamos ver o que é um resistor, vamos ver as duas leis de Ohm, tá? Você conhece? Lembra essas leis? Vamos vê-las, tá? Vamos ver também o que é a condutância. Já ouviu falar desse termo, condutância? Existe. Vamos também ver que a resistência elétrica ela depende da temperatura. Agora, como é essa dependência? É uma dependência para a resistência aumentar ou diminuir? Como será? Vamos então descobrir com nossa videoaula, tá ok? Fique ligado, pessoal, ative o sininho e deixe seu like. Um forte abraço a todos e lembre-se, vai ficar tudo bem, vai dar tudo certo. Um abraço. Olá, pessoal, vamos lá à nossa videoaula de resistores, aula de eletricidade, onde nós vamos trabalhar o estudo de um resistor. Primeiramente, observe a situação. Nós temos aqui uma pilha, que é um gerador de energia. Está aí, o Show Energy, Então, o gerador de energia, que o polo negativo dela e o polo positivo da pilha. Lembre-se que numa pilha, que é um gerador elétrico, sempre a parte mais alta, essa cabecinha aqui, é o polo positivo da pilha, ok, pessoal? Então, nós temos aqui o fio, tá? E temos um resistor cilíndrico. Um resistor cilíndrico, que é um dispositivo que serve para quê? Ele vai servir para... A função dele é alterar tensões, alterar a corrente elétrica, e ele também pode dissipar calor, tá certo? Uma das funções principais da resistência elétrica é a dissipação de calor por conta das colisões que a corrente elétrica, olha só aqui, a corrente elétrica, o sentido convencional, ela sai do polo positivo e vai para o polo negativo. E nesse meio do caminho pode passar aqui por uma resistência elétrica, onde nós teremos um resistor aí em pleno funcionamento, tá certo? Então, vamos lá. Nós temos aqui o sentido da corrente elétrica saindo do polo positivo e chegando no polo negativo. O que é um resistor? Vejamos o que é um resistor elétrico. Um resistor elétrico, pessoal, podemos dizer que é um dispositivo que vai receber energia elétrica e lá dentro, por conta de haver várias colisões da corrente elétrica com os átomos do metal que esteja lá no resistor, tá? O tipo de material que ele tenha, vai haver colisões. Os elétrons vão estar aqui em movimento e essas colisões vão fazer com que o sistema tenha uma maior vibração. E aumentando essa vibração lá do sistema, nós vamos perceber que surgirá uma energia térmica, a partir daí uma energia térmica, ou seja, um calor será dissipado por esse dispositivo que nós chamamos de resistência elétrica. Tá certo? Esse efeito aí nós chamamos de efeito Joule, ou efeito térmico, tá? Que é exatamente a dissipação de energia térmica por conta do aumento das colisões, as colisões dos elétrons em movimento com os outros átomos do material que estão ali no resistor, tá certo? Então aí nós vamos ter o efeito térmico, o efeito Joule da corrente elétrica, que é a dissipação de calor. Bem, continuando, veja só. Aqui nós temos a simbologia de um resistor, para que você possa conhecer em algum circuito elétrico que você vai resolver, tá certo? Você vai perceber que a resistência elétrica ela pode ser representada ou por uma região assim, semelhante a uma serra, para indicar a dificuldade da corrente quando a corrente elétrica passar por aqui. Veja só, digamos que tem uma corrente nesse sentido, e essa corrente, ao passar por aqui, vai sofrer uma dificuldade na sua movimentação. E com isso haverá uma resistência, ou seja, essa resistência vai fazer com que o objeto aqueça, dissipe calor aqui, tá certo? É o que ocorre, por exemplo, na lâmpada de tungstênio, a lâmpada de filamento, ocorre também nos aquecedores elétricos de um modo geral, o ferro de passar, a churrasqueira elétrica, a sanduicheira elétrica, todos esses elementos eles têm
dispositivo elétrico, que é essa resistência elétrica. Como também, por exemplo, os motores elétricos, o secador de cabelo, tá? O chuveiro elétrico, todos eles têm uma resistência e alguns são resistências sim de filamentos, ok? Pois bem, aqui nós temos agora a outra simbologia que nós usamos para representar os resistores, que é o resistor em formato cilíndrico, mas ele colocado no plano fica só um retângulo. Então, quando você tiver no circuito elétrico um retângulo, aquilo ali vai também estar representando um resistor elétrico. Tá certo, pessoal? Pois bem, sabendo disso, vamos conhecer uma das leis que foi criada para o estudo das resistências elétricas. Lei esta que é chamada de primeira lei de Ohm. Tá certo? Então, vamos ver aqui. Observe só. Observe a situação. Você tem um circuito elétrico onde há uma resistência, por exemplo, aqui pode ser uma lâmpada de filamento, e aqui nós temos a representação de um gerador elétrico, de uma pilha ou uma bateria, tá? De tensão elétrica U. O que vai acontecer? Quando nós ligamos o circuito elétrico, nós vamos ter movimentação de corrente elétrica saindo aqui do polo positivo e passando pela resistência elétrica. Tá? Ela vai passar pela resistência elétrica. Lá na resistência, ó, vai haver aquecimento, dissipação de calor. Né? Isso aqui vai aquecer. Então, o sistema, nós vamos ter aqui, olha só, o sistema então vai ter a corrente elétrica circulando em todo o circuito, certo? Com essa movimentação então dessa corrente, o físico alemão Ohm, né, Simon Ohm, ele descobriu uma relação entre essas três grandezas físicas, que foi chamada então de primeira lei de Ohm. Ele descobriu que a tensão elétrica tinha relação com a corrente e com a resistência elétrica. E como ele fez isso? Ora, ele foi modificando a tensão elétrica e modificando a corrente elétrica no circuito por conta disso. Digamos que ele usou uma tensão de 10 volts, depois aumentou para 20, para 30 volts e assim por diante. Quando ele foi modificando as tensões elétricas, ele percebeu que a corrente também se modificava. Maior tensão, ele tinha maior corrente. Usou uma tensão maior, teve maior corrente e assim por diante. Mas a surpresa dele foi grande quando ele descobriu que a razão entre essas duas grandezas físicas sempre dava o mesmo valor, uma constante. E esta constante, ele a chamou de resistência elétrica. Ou seja, ele percebeu que a razão entre essas duas coisas se devia pelo fato do objeto, do material, oferecer resistência à passagem da corrente elétrica. Tá certo? Então, ao oferecer resistência à passagem da corrente elétrica, ele então disse, né, determinou que essa constante era exatamente esta resistência. Né? Lembre-se, por exemplo, que um metal ele tem uma estrutura molecular e os elétrons, ao passarem por ali, vão sofrer várias colisões. Então, quanto maior a dificuldade aí nessa situação, maior a resistência do material, ok? Com isso, nós tiramos, ó, esta aqui é que é a lei de Ohm, que diz que a razão entre tensão elétrica e corrente elétrica é uma constante. Mas, com essa ideia, nós podemos também tirar uma relação que ficará o seguinte: U, que é a tensão, dividido por I, que é a intensidade de corrente, será igual a R, que é a resistência elétrica. Então, fazendo produto dos meios pelos extremos, nós vamos ter aqui uma equação que provém da primeira lei de Ohm. Essa equação não é a lei de Ohm, ela provém, que diz o quê? Que U é igual a R vezes I, ou seja, a tensão elétrica U é igual a resistência R do material vezes a corrente elétrica. Tá? Lembre-se que para a lei de Ohm ser válida, a resistência elétrica do material tem que ser constante. Se a resistência do material variar, então a lei de Ohm não está sendo obedecida. A lei de Ohm é só para a situação em que a resistência elétrica é constante, ok? Vamos então continuar. Pois bem, então e qual a unidade da resistência elétrica? Pegando a ideia da lei de Ohm, nós podemos calcular, observar que no sistema internacional
a unidade da resistência elétrica é representada, ó, por essa simbologia, que é uma letra grega, tá? Ômega, né? A letra grega ômega maiúsculo, tá? É o ômega maiúsculo. E esse ômega maiúsculo vai ser escrito, né? Ele na realidade homenageia ao físico, então é escrito todo em letra minúscula, ohm, tá? Então, essa simbologia é a unidade da resistência elétrica e se lê ohm, ohm, em homenagem ao físico alemão Simon Ohm. Bem, o que seria então um ohm de resistência? Um ohm é exatamente o valor correspondente a 1 volt dividido por 1 ampere. Então, um ohm é 1 volt por ampere. Lembre-se lá da relação da equação da primeira lei, que dizia que a resistência é a tensão elétrica U dividida pela corrente I. Por isso que 1 ohm é 1 volt por ampere. É importante lembrar também que há múltiplos e submúltiplos do ohm, tá certo? Nós podemos, por exemplo, ter aqui 1 quilo-ohm, ó, K minúsculo, e o ohm que é maiúsculo, né? Vamos ter então 1 quilo-ohm corresponde a 1000 ohms, ou 10 elevado a 3 ohms. Temos também, ó, se for um M maiúsculo, nós temos 1 mega-ohm. Então, 1 mega-ohm corresponde a 10 elevado a 6, ou 1 milhão de ohms, 1 mega-ohm. Ok? Bem, vamos agora observar graficamente como é que seria estudada aí a primeira lei de Ohm. Ou seja, para resistores ômicos, né, chamado resistores ômicos, quem são os resistores ômicos? São resistores que obedecem à primeira lei de Ohm. Então, observe este gráfico aqui. Nós temos no eixo das abscissas a corrente elétrica, no eixo das ordenadas temos a tensão elétrica. Se o resistor tiver resistência elétrica constante, então ele vai estar obedecendo à lei de Ohm. Veja que o gráfico para aquela equação, né, que você vai ter que U é igual a R vezes I, né, para essa expressão, você vai perceber que vai ter uma função do primeiro grau entre a tensão e a corrente, e com isso a resistência vai ser o coeficiente angular dessa reta, dessa inclinação. Aí você vai ter aqui o seguinte, que para um certo valor de tensão, você vai ter um valor de corrente. Eles são diretamente proporcionais. Se aumentar a tensão, aumenta a corrente. Mas a resistência permanecendo a mesma, você vai ter uma reta inclinada. Daí você tira que a inclinação dessa reta vai nos dar, ó, a tangente do ângulo alfa é a inclinação da reta. Então, a tangente dessa inclinação, né, você vai perceber que essa tangente será numericamente igual à razão entre U e I, que é a inclinação da reta, U por I, e como a reta é constante, não varia, você vai ter aqui como sendo a resistência elétrica do material. Então, esse gráfico aqui é um gráfico para um resistor chamado resistor ômico, ou seja, um resistor que obedece à lei de Ohm. Agora, tem resistores que não obedecem a essa lei. Tem resistores que têm situação diferente desta lei. Vamos ver aqui agora dois gráficos que demonstram muito bem isso. Olha só. O primeiro desses gráficos, ele trabalha aqui, ó, você percebe. Deixa eu mudar. Bem, então aí estão os dois gráficos que representam situações de resistores que não são ômicos, tá? É resistores chamados não ômicos. Então, o que é um resistor não ômico? É um resistor em que a resistência elétrica não é constante. Ela vai variar de acordo com a temperatura ou alguns elementos que ofereçam lá ao sistema uma mudança. Tá bom? Então, existem resistores que a resistência elétrica é crescente, ela aumenta, e tem resistores que a resistência elétrica diminui. Então, vamos ver bem aqui o seguinte, olha só. Você percebe que nesse primeiro gráfico, nós temos a inclinação da reta, ela está modificando em termos de aumentar. Perceba só, bem aqui nesse ponto, ó, se você perceber, essa inclinação dá um ângulo pequenininho. Se eu pegar um outro ponto, você vai ter uma inclinação maior, certo? Então aqui, digamos, se eu tiver aqui como alfa e aqui beta, você vai perceber que o ângulo beta é maior do que o ângulo alfa, né?
Com isso, a tangente do ângulo beta é maior também do que a tangente do ângulo alfa. Isso, então, vai nos indicar que nós vamos ter a tangente numericamente igual à resistência. Aí você vai ter que a resistência, se eu chamar aqui de ponto A e ponto B, você vai ver que a resistência no ponto B é maior do que a resistência no ponto A. Ou seja, você percebe aí que nesse tipo de gráfico, tá, que você tem aí uma curva crescente, a resistência está aumentando, tá bom? Vamos ver nesse outro caso. Nesse outro caso, observe aqui a inclinação da reta. No primeiro, você tem um ângulo maior, digamos, alfa, e aqui agora nessa outra situação, se eu calcular a inclinação, eu tenho um ângulo beta menor, né? Então você percebe que nesse caso, o beta aqui é menor do que o alfa. Então, neste caso, vamos chamar aqui de A e B. Então, neste caso, você vai perceber que a tangente de beta é menor do que a tangente de alfa, certo? Sendo assim, você vai perceber que o ponto B tem uma resistência, a resistência de B vai ser menor do que a resistência de A. Então, nesse caso, o que ocorre com o gráfico? Nós temos o gráfico de uma resistência que é, nesse caso, essa resistência é decrescente. E para o primeiro aqui, a resistência é crescente. Então, esses dois gráficos tratam de situação de resistor chamado resistor não ôhmico, ok? Vamos agora ver uma situação em que a gente observa experimentalmente como é que funciona por dentro um resistor, tá ok? Vamos lá. Vamos então trabalhar aqui uma situação que demonstra a aplicação da primeira lei de Ohm. Olha só, se eu mantiver a resistência elétrica constante, vou manter aqui no ponto R, quando eu aumento a tensão elétrica, olha só, eu vou estar aí também aumentando a corrente. Perceba que aumentando a tensão, a corrente foi aumentando também. Se eu diminuo a tensão, olha só, nós temos redução também na corrente elétrica, ok? Agora, se o resistor não fosse ôhmico, porque o resistor, quando é ôhmico, ele obedece à lei de Ohm, então ele teria variação aqui na resistência, ó. Poderia aumentar a resistência ou diminuir. Perceba que para resistor não ôhmico, quando a resistência aumenta, a corrente diminui, eles são inversamente proporcionais. E quando a resistência diminui, a corrente elétrica aumenta. Olha só aí, diminuiu a resistência, aumenta a corrente. Se eu aumentar a resistência, eu diminuo a corrente, mantendo a tensão constante. Então aqui você compreende a função de um resistor. Um resistor, ele vai através dessa dificuldade na corrente elétrica, né, dificuldade da corrente elétrica passar, quanto maior a dificuldade, menor corrente elétrica você vai ter na situação, e também as colisões vão acontecer e vão fazer com que o sistema libere calor, tá ok? Então essa aí é uma prática do PhET Simulations. Então, pessoal, vamos agora conhecer a segunda lei de Ohm, tá? A segunda lei de Ohm é quem vai tratar, na realidade, da situação que depende, a resistência elétrica, ela depende não só do tipo de material, mas o físico alemão Simon Ohm descobriu que a resistência elétrica depende do tamanho do resistor, que é o comprimento L, e depende da área da secção transversal do resistor. Digamos, quanto mais espesso ele for, a resistência elétrica se modificará, tá certo? Então, vamos discutir aqui o que o Ohm, então, descobriu em relação a isso. Vamos lá. Olha só, o Ohm percebeu que a resistência elétrica ela era proporcional ao comprimento do material, né? Digamos que você tem um fio, né? Um fio aí de cobre. Quanto maior for o fio, então mais resistência a corrente elétrica vai receber para poder passar. Então ela vai ter maior dificuldade quanto maior for o comprimento do fio. Já o Ohm percebeu também que a área
ela era inversamente proporcional à resistência. Ou seja, quanto maior a área, mais espesso for o fio, menor a resistência para a corrente elétrica passar. Ou seja, a corrente elétrica ela tinha mais facilidade em passar se o fio for mais espesso. Tá? Então, com isso, o Ohm descobriu que a resistência era diretamente proporcional ao comprimento e inversamente proporcional à área. Com isso, ele criou a sua segunda lei. A segunda lei de Ohm é esta equação aqui, que diz o seguinte, que a resistência elétrica ela é proporcional ao tipo de material, que tem a relação com essa grandeza aqui, é proporcional ao comprimento do material e inversamente proporcional à área do material. Então, seria a resistência igual a ρ, né, que essa grandeza física aqui ela é a resistividade do material, o nome dela é ρ, multiplicado pelo comprimento L e dividido pela área A. Então, com isso, nós teremos o seguinte, esse ρ é chamado, então, de resistividade elétrica do material. Então, esta é a segunda lei de Ohm. Vamos analisar aqui algumas coisas em relação a essa lei. Observe só. Primeiramente, perceba o seguinte, que no sistema internacional, a unidade deste ρ, né, o ρ, que é a resistividade elétrica do material, a unidade dele vai ser ohm vezes metro, tá? Ohm vezes metro. Perceba que dá para descobrir a relação fazendo análise das grandezas, das unidades das grandezas lá na equação. Então, a unidade do ρ é ohm vezes metro. Só que é importante saber que há uma representação usual, né? Você tem uma unidade usual nos materiais elétricos quando a gente trabalha eletricidade. Então, a unidade do ρ não obrigatoriamente pode vir assim, mas usualmente, até numa questão do Enem, pode vir dessa maneira, que o ρ seria o ohm vezes o milímetro quadrado dividido pelo metro, que é o comprimento do fio. E por que geralmente aparece mais usualmente isto? Porque o milímetro quadrado tem a ver com a área do fio, que é se ele é um fio fino, um fio grosso, que a gente chama isso aí de bitola. Tá? A bitola do fio tem a ver com esta área, a espessura dele, se ele é fino ou grosso. Tá? Por isso os fios têm numeração. Depois vamos mostrar isso aí numa outra videoaula. Então vai ser ohm vezes milímetro quadrado, ó, só o milímetro que está ao quadrado dividido pelo metro. Uma outra coisa também é que essa grandeza física é a resistividade elétrica do material. O inverso dela é a condutividade. Ou seja, se o material tem resistividade pequena, ele não resiste muito à passagem da corrente, então ele é bom condutor. Ele vai ter uma condutividade legal. Então, a condutividade é representada pela letra sigma minúsculo, tá? Sigma minúsculo. E o sigma será igual ao inverso do ρ, tá? O inverso do ρ. Então, o sigma é o inverso do ρ. Se existe, então, essa condutividade que vai medir, né, a capacidade do elemento não oferecer resistência, então, relativo a ela, nós temos também a grandeza física chamada condutância, tá? Então, pense, a resistividade está relacionada com a resistência. A resistividade é a grandeza nata do material. A mesma coisa, a condutividade depende do material e essa capacidade do objeto conduzir nós chamamos de condutância. Tá? Então, existe a resistência para dificultar a passagem da corrente elétrica e existe a condutância para facilitar a passagem da corrente elétrica. A condutância é representada pela letra G maiúscula e ela é o inverso da resistência elétrica, tá bom? Então fica G igual a 1 sobre R, é a condutância. Uma outra coisa é que a unidade da condutância será o quê? Então, no sistema internacional, a unidade da condutância é o inverso do ohm, certo? Ou seja, ohm a menos 1 ou ohm recíproco, né? Poderia ser chamado de ohm recíproco. E esse ohm recíproco vai ter como unidade, seria representado pelo S maiúsculo, que é o Siemens, tá? O Siemens é o nome desta unidade que representa a condutância. Ok, pessoal?
Vamos adiante. Bem, pessoal, vamos então continuar. Vamos agora trabalhar a variação da resistência elétrica com a temperatura, tá certo? Vocês lembram que nós comentamos ali anteriormente que a resistência ela pode ser constante ou não, ela pode variar. Quando a resistência é constante, aí o sistema obedece à lei de Ohm, a primeira lei de Ohm. E se a resistência varia, não obedece à lei de Ohm. Então, como a resistência não varia, quando ela não varia, vai obedecer à lei de Ohm, certo? Mas, e se a resistência variar? Qual é a dependência dela? Vamos então descobrir aqui. Olha só, a resistência, ela depende da temperatura, ela tem relação com a temperatura, tá? Então, dependendo do tipo de material, por exemplo, se eu tiver metais ou se eu tiver a grafita, nós vamos perceber situações diferentes. Nos metais, basicamente, nós temos isso aqui. Se a temperatura de um metal aumenta, a resistência dele também vai aumentar. Isso porque, imagine, um metal quando tem sua temperatura aumentada, o que vai acontecer é que as moléculas vão ficar mais agitadas. E essa maior agitação nas moléculas faz com que a corrente elétrica sinta dificuldade ao passar por aquela região. Por isso, aumentando a temperatura nos metais, vai haver um aumento na resistência elétrica dos metais. Já a grafita ocorre o contrário. Né? Nós vamos ter o seguinte, na grafita, nós vamos perceber que a resistência elétrica ela vai diminuir, tá? Ela vai diminuir por conta do aumento da temperatura. Isso por quê? Porque na grafita, quando a temperatura aumenta, os elétrons, os átomos, né, a nuvem eletrônica da grafite, ela vai ter uma, devido à maior mobilidade, vai haver um aumento dessa nuvem e esses elétrons vão se movimentar aí com maior facilidade. Tá? Com essa movimentação mais fácil no sistema da grafita interna, então vai ocorrer uma redução na resistência elétrica da grafita. Certo? Isso por conta de quê? Lembrando, repetindo, é que o aumento da temperatura na grafita vai aumentar a quantidade de elétrons livres, a nuvem eletrônica fica aumentada, e como há um aumento dessa nuvem eletrônica, dessa densidade de elétrons, isso faz com que a corrente elétrica seja ampliada, ela vai ser aumentada. Então, com esse aumento da corrente elétrica, a resistência elétrica vai diminuir. Tá certo? Então, na grafita, nós temos uma redução da resistência elétrica. Bem, e em soluções eletrolíticas? Nas soluções eletrolíticas, nós temos o seguinte: a temperatura aumentando, vai ocorrer um aumento no grau de dissociação dessa solução. E se aumentar o grau de dissociação das moléculas, isso quer dizer que a corrente elétrica vai ficar facilitada de se mover por ali. O que isso faz com que a resistência elétrica venha a ser reduzida, ela vai diminuir, tá? Uma outra coisa é que o aumento da temperatura também reduz a viscosidade de um solvente, tá? Se a temperatura aumentar e reduzir a viscosidade do solvente, isso faz com que a resistência elétrica também venha a ser reduzida, tá certo? Então, com isso, nós podemos dizer o seguinte, que a resistência elétrica ela varia com a temperatura de acordo com essa equação, onde nós temos que a resistência elétrica será igual à resistência inicial, que multiplica 1 mais 1 alfa vezes a variação da temperatura, que é o θ final menos o θ inicial. Quem é esse alfa? Ora, esse alfa nós chamamos de coeficiente de temperatura do material. Não confunda ele com o coeficiente de dilatação linear lá estudado em dilatação térmica. Não confunda, não é a mesma coisa. Aqui é um coeficiente de temperatura do material. Bem, então nós podemos resumir da seguinte maneira. Olha só, nós podemos dizer que, veja esse gráfico aí, podemos dizer o seguinte, que há materiais em que a resistência elétrica se mantém constante, há materiais que a resistência elétrica aumenta e há materiais que a resistência elétrica diminui com a temperatura, certo? Então, nós teríamos o seguinte, os metais. Para os metais, aquele alfa
é positivo, tá? O alfa é positivo. Isso quer dizer o quê? Para os metais, se o alfa é positivo, então a resistência elétrica vai aumentar com a temperatura. Aqui nós temos a temperatura. Já para as ligas metálicas especiais, tá? Muitas ligas metálicas, por isso que são feitas essas ligas, a junção de vários materiais. Você pode ter, por exemplo, platina, ferro, alumínio, o cobre, a prata, o ouro. Eles são materiais que são feitos a ligas entre eles, a junção deles, para que ocorra isso, ó, você ter um alfa, que é o coeficiente de temperatura, seja igual a zero. Se o coeficiente for igual a zero, aí você vai manter a resistência elétrica constante do material. A resistência não vai mudar, tá certo? Por outro lado, nós temos a grafita e as soluções eletrolíticas em que esse alfa é negativo, tá? Se o alfa é negativo, o que vai acontecer? O aumento da temperatura faz com que a resistência elétrica decaia, ela sofra uma redução, né? Ela vai diminuir com o aumento da temperatura. Então ocorre uma situação inversa da situação da liga metálica especiais e dos metais, ok? Então com isso nós temos aqui o seguinte, olha só, também há aquela relação que nós vimos aqui para a resistência elétrica, tá? Essa relação que parece com a equação da dilatação, mas não é, tá? Nós temos também para a resistividade do material. Então, pode dizer que a resistividade final do material será igual à resistividade inicial, que multiplica 1 mais alfa, que é o coeficiente de temperatura, vezes a variação da temperatura. Então, isso também é utilizado para ele. Ok, pessoal? Então, nós ficamos por aqui com nossa videoaula de resistores. Na próxima aula nós vamos gravar o comentário a respeito da associação de resistores. Então, um forte abraço a vocês, tudo de bom e fiquem ligados no nosso canal recebendo os nossos vídeos. Um abraço a todos.